E hoje nós vamos falar a respeito de taxa de juros Brasil e Estados Unidos. Tivemos mudança em uma dessas taxas, né, desses países. Vamos também falar um pouco aqui a respeito do dólar, o que está acontecendo e para onde ele tende a ir agora com essas mudanças na taxa de juros. E um assunto muito interessante que nós vamos conversar hoje aqui é a respeito desse novo momento de IPOs nos Estados Unidos, onde nós teremos aí o IPO das maiores empresas privadas. Então nós teremos um grande fluxo de capital sendo direcionado para esses novos negócios que está girando na casa de quase trilhões de dólares, realmente é muito dinheiro. E o que acontece aqui é que nós teremos então mercados ficando menos aquecidos, porque o dinheiro vai ser destinado para essas empresas novas, gigantescas, que estão abrindo seu capital, ou seja, você vai poder se tornar sócio das maiores empresas privadas, né, do planeta. Exemplo, SpaceX e logo a OpenAI, que é quem criou aí o ChatGPT. Olá pessoal, eu me chamo Clayton, sou cofundador aqui do Você Investidor e hoje então nós vamos trazer a atualização da semana, trazendo principalmente a questão da taxa Selic no Brasil, onde nós tivemos um corte aí de 0,25% e agora nós temos uma taxa de 14,25%. Antes 14,5%, agora 14,25%. Na essência, quando nós falamos em dados econômicos, esse corte na taxa de juros não deveria acontecer. Por quê? Porque nós temos uma inflação em alta. Se nós temos uma inflação subindo nos últimos 60 dias, não faz sentido algum você reduzir a taxa de juros, porque dessa forma você acelera ainda mais a inflação. Ponto. É uma mudança na taxa tão insignificante que vai acabar não mudando absolutamente nada, porque 0,25 não muda muita coisa. Muito mais o efeito, podemos falar assim, dessa mudança na taxa de juros com queda, com corte na taxa, tem um efeito muito mais político do que, na verdade, um efeito prático econômico. Porque realmente, para você ter um efeito econômico, você teria que ter um corte na taxa aí próximo a 1%, no mínimo 0,5%, que em 2 reuniões cai 1%, ou direto cortar 1%. Aí sim nós poderíamos ter um efeito econômico. Mas agora cortar 0,25 meio que acaba ficando praticamente a mesma coisa. Vale lembrar, o ajuste da meta anual para a Selic, ou seja, para fechar lá dezembro de 2026, é uma tendência de alta. Então nós temos dados de médio prazo para o final do ano, onde a taxa de juros está em tendência de alta, mas no curto prazo eles estão cortando a taxa de juros. Ou seja, algo não está coincidindo, porque eles já deveriam estar mirando para o que eles estão pretendendo para dezembro. Mas a gente sabe o que tem no meio do caminho, famosas eleições, para que exista algum diálogo, algum discurso falando que o juro está em baixa, está em tendência de baixa. Mas a gente sabe que não, porque o próprio Copom está colocando que em dezembro a tendência da taxa de juros, eles estão reajustando e nós termos uma taxa de juros acima do que nós temos no momento que eu gravo o vídeo para vocês. Então sim, pessoal, tivemos um corte de juros no Brasil, não significa mudança alguma, teoricamente não muda praticamente nada nos investimentos, não muda nada para quem vai pegar crédito nos bancos, a diferença é muito pequena, é muito mais um efeito de discurso do que um efeito, como eu falei, econômico. E o ponto é que o dado para o final do ano de expectativa é tendência de alta da taxa de juros, então eles estão reajustando para os próximos 6 meses a taxa, só que daqui, né, podemos falar em torno de 6 meses, o que nós vamos ter, vamos o ano fechando e a eleição passando. Aí aquele negócio, depois que passar a eleição, o discurso muda, né? Provavelmente aí ele vai entrar na tendência normal, mas antes disso, provavelmente nós teremos essa flutuação aí entre estar projetado uma coisa e acontecendo outra. Falando agora, pessoal, de Estados Unidos, então vamos para o próximo tópico aqui, trazendo para vocês. Nos Estados Unidos, então, nós tivemos a troca do presidente do Fed, onde era esperado que como esse foi indicado pelo Trump, logo já viria com cortes nas taxas de juros e tudo mais, mas a gente sabe que nos Estados Unidos nós estamos tendo também uma alta na inflação, principalmente pela questão lá do Estreito de Hormuz, onde foi fechado no Irã, entre outras questões, e nós tivemos principalmente combustível muito caro nos Estados Unidos. Eu estive há pouco tempo nos Estados Unidos, dependendo do lugar, se for converter o litro da gasolina fica na casa dos R$8, então é mais caro do que no Brasil. E não é normal o americano pagar tão caro no combustível. Logo, o que acontece se o combustível fica caro, tudo sobe. Então, nos Estados Unidos nós tivemos a manutenção, então a taxa de juros ficou mantida entre 3,5% e 3,75%. E o que acontece é que lá não muda muita coisa. Na verdade, lá eles estão literalmente numa tendência de alta na taxa de juros, porque a inflação também está em alta, não tem como reduzir. Só no Brasil que acontece isso, onde você tem uma inflação subindo e taxa de juros caindo, né? Nos Estados Unidos, se a inflação está subindo, no mínimo a taxa de juros é mantida, mas inclusive já foi dado indícios que pode sim acontecer aumento aí, podemos falar assim, reajustes, né, na taxa de juros dos Estados Unidos pelo fato do crescimento da inflação. Então precisamos ficar acompanhando, porque como nós temos uma taxa de juros sendo mantida com possibilidade de alta nos Estados Unidos, isso já puxa outro tópico que eu vou trazer para vocês, que é o quê? Que é o câmbio. Então no Brasil nós chegamos a ter o dólar abaixo dos R$5, agora o dólar superou R$5, chegando a quase 5,15, no curto espaço de tempo, sendo lá dos 4,90 indo para os seus 5,15. O que acontece? O motivo disso é que se nós temos um juro nos Estados Unidos sendo mantido com tendência de alta, isso automaticamente puxa fluxo de recurso para a economia. Se o país, Brasil,
tornou um pouco menos interessante a renda fixa, Estados Unidos está mantendo a renda fixa atrativa com possibilidade alta, isso automaticamente acaba atraindo um imã que traz dinheiro e o pessoal vende real, um exemplo, e compra dólares. E o que acontece é isso, nós temos um dólar em crescimento. Então, se realmente acontecer, pessoal, de subir a taxa de juros nos Estados Unidos, nós teremos uma disparada ainda maior do dólar, tá? Onde nós tendemos a ver um dólar a 5,50, 5,60 e dependendo do que acontecer, se tiver mais algum fator medo ou temor no mercado, o que todo mundo sabe, dólar rumo aos 6. Então, o motivo disso é justamente a taxa de juros nos Estados Unidos que vem se mantendo e cada vez ficando mais claro que nós podemos ter reajuste na taxa de juros e isso vai atrair mais dinheiro ainda para os títulos do Tesouro Americano, principalmente, trazendo mais liquidez e fazendo com que países emergentes como Brasil, México, África do Sul, Arábia Saudita, tenha sua moeda sendo trocada por dólares e isso faz com que o que é vendido desvaloriza, o que é comprado valoriza, então automaticamente o dólar tende a subir. O tópico que eu trouxe para vocês no começo, nós entramos agora na temporada de grandes IPOs das maiores empresas privadas do planeta. Então nós tivemos agora o IPO da SpaceX na última semana e a empresa chegou a ser avaliada, pessoal, em 2,94 trilhões após o IPO, superando a Amazon, superando a Microsoft, entre outros, tá? Ela chegou a ultrapassar, inclusive, a Microsoft. Então, realmente, em alguns instantes, na essência, principalmente se falando em real, o Elon Musk é o primeiro homem aí do planeta a ser trilionário, né? Não bilionário, mas sim trilionário. É uma loucura isso. Claro, tem a ver valuation da empresa e tal, não é que ele tem esse dinheiro específico na conta, mas seria a equivalência da fortuna dele em determinado momento. Claro, uma empresa que trabalha com projetos futuros, logo tem um risco envolvido muito grande. Se um desses projetos dá errado, a empresa tem uma grande volatilidade. Outro tópico, pessoal, seguindo então, como eu falei, nessa temporada de grandes IPOs, logo nós teremos o IPO da OpenAI, que é a criadora do ChatGPT. Estima-se que o valuation está na casa de $1 trilhão também, então ela já parte sendo uma das maiores empresas do planeta, hoje ela é uma das maiores empresas do planeta, porém privada. E logo aí nos próximos 60 dias ela deve estar abrindo capital, então nós teremos logo um grande outro IPO vindo aí. Então tivemos SpaceX, teremos OpenAI, e essas empresas elas não estavam consumindo o dinheiro do mundo, as pessoas não estavam investindo nelas porque elas eram privadas. Agora o mundo todo pode investir nelas. Então o dinheiro não está sendo mais impresso principalmente nos Estados Unidos. Significa que nós teremos o fluxo de dinheiro de outros mercados para esses IPOs. Então o que significa que determinados mercados tendem a dar uma desacelerada, né, tendem a esfriar um pouco, inclusive corrigir, porque tem uma saída de fluxo de capital para a entrada nessas novas empresas que estão sendo listadas em bolsa. Então logo nós teremos mais informações de OpenAI, mas é mais uma empresa privada das gigantes aí, né, com muita expectativa que abre capital para que você possa se tornar sócio e obviamente isso faz com que outros mercados possam cair também. E pessoal, para essa semana os principais tópicos que eu tinha para trazer para vocês eram esses. A pergunta que eu faço aqui para vocês é essa: tudo que eu mostrei para vocês na essência mostra que para você aproveitar esses pontos que nós temos, tendência de subida de taxa de juros, ativos que estão abrindo novos IPOs e trazendo grande valorização, que é o caso da SpaceX, você precisa investir de forma globalizada nos Estados Unidos. E se hoje você não investe nos Estados Unidos, que você está tendo um ponto cego, né? Você não está enxergando algo ou podendo ter uma fonte de diversificação na tua carteira para proteção e para maior rentabilidade, ainda mais falando em médio e longo prazo. Então existe um estudo da FGV que fala que o brasileiro deveria ter no mínimo 18% do seu patrimônio investido em dólar. Quando a gente fala 18%, considera carro, casa, valor investido, então você pega tudo que você construiu na tua vida e faz vezes 18%. Esse valor é que você deveria ter em dólar para manter o seu poder de compra, tá? E a maioria das pessoas não tem esse percentual investido em dólar, então logo estão expostos a uma depreciação ou a inflação internacional que acaba correndo muito o poder de compra do brasileiro. Falando isso, nós sempre liberamos alguns horários para uma análise 360 de carteira aqui com nossos consultores para pessoas que, quem sabe, hoje estão no banco tradicional, estão em uma corretora e tem dúvida se a carteira está bem montada ou se não teria o que melhorar nessa carteira de investimentos. Então, se você quer conversar com nossos consultores, uma primeira conversa sem custo, para a gente tentar entender se você está na direção certa ou errada, descobrir se tem algum furo na tua estratégia ou ponto cego, alguma armadilha, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição, você vai preencher um formulário, nosso time vai entrar em contato e agendar um horário. E nesse horário, você traz sua carteira de investimentos, nosso consultor faz literalmente uma auditoria na tua carteira, falando tudo que está certo, tudo que está errado, ponto de atenção que você deveria estar fazendo, que não está fazendo. E isso com certeza vai agregar muito para você. E claro, aí se você tiver interesse, você investidor pode ajudar você a executar esse plano de ação que a gente traz nessa chamada. O link está aqui embaixo, só você clicar, preencher os formulários, né? Preencher os dados, nosso time entra em contato para encontrar um melhor horário. Para essa semana, eram essas novidades que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal e lembrem de seguir o nosso canal lá no Instagram do Você Investidor. Grande abraço e até a próxima.